Imagine-se pegando um ônibus como qualquer outro estudante, mas de repente, um trem se choca contra o veículo, encerrando sua vida instantaneamente. Nos últimos momentos de Arud, ele se lembra de prometer à sua amada que ficaria ao lado dela para sempre. No entanto, ao despertar, ele percebe que seu nome não é mais Arud, e sim Ryu, e que Deus lhe concedeu habilidades secretas que o tornam extremamente poderoso. Enquanto essas memórias inundam sua mente, Ryu se pergunta se a febre está causando alucinações, mas seus pensamentos são interrompidos quando alguns homens entram na casa com um saco enorme, dizendo que ele cheira como uma convenção de anime e o expulsam para fora. Enquanto colhe frutas, Ryu continua confuso sobre quem era Arud, mas decide que isso não importa, pois agora ele é Ryu e sua missão de vida é vingar sua mãe, que foi assassinada diante de seus olhos. Após comer as frutas, ele veste suas roupas e um grupo de mulheres se aproxima, chamando-o de um franzino feio. Contudo, Célia o aborda educadamente, perguntando se ele viu a amiga delas, Flora. Ele responde que nunca a viu, e Célia, usando um feitiço mágico para verificar a verdade, percebe uma imensa quantidade de aura pura emanando de seu corpo. Ao ver que ele não mentia, Célia lhe dá algumas moedas de prata em agradecimento pelas informações, e ele corre para compartilhá-las com seus amigos. Porém, ao entrar na casa, um assassino tenta esfaqueá-lo no peito. A bolsa de moedas salva sua vida quando ele cai no chão, apenas para encontrar todos os outros mortos. Conforme estava prestes a enfrentar seu destino, uma mulher o chama de Arud e o ensina a usar a mágica ilimitada dentro dele. Usando sua aura mágica, Ryu fortalece seu corpo e repulsa o assassino com um golpe de palma. Adotando uma postura de karatê que aprendeu nas memórias de Naruto, ele chuta o rosto do assassino após desviar de seus ataques. Quando o assassino continua agressivo, Ryu torce seu braço e o quebra. Enfurecido por ser derrotado por um garoto, o assassino se aproxima novamente, mas é jogado ao chão. Quando estava prestes a acabar com ele, ouve o choro de uma garota e percebe que o item que os bandidos transportavam era Flora. A princesa o implora para salvá-la dessa confusão, mas ao ver todos os corpos mortos, ela desmaia. Não havendo outra escolha, Ryu a ajuda, carregando-a nas costas de volta para as mulheres que a procuravam. A irmã de Flora, Cristina, acusa Ryu de sequestrá-la e imediatamente se mostra agressiva. Ela não lhe dá a chance de se explicar e Vanessa coloca uma faca em seu rosto, ordenando que ele vá ao castelo para se explicar. Os cavaleiros capturam o assassino mais tarde, e uma pessoa misteriosa encerra sua vida antes que ele pudesse revelar algo. Dentro do castelo, Ryu é amarrado e começa a ser torturado por Charles, que tenta forçá-lo a confessar o sequestro de Flora, para encobrir sua própria negligência. Mas o único crime de Ryu era ter uma aparência feia. Quando a princesa acorda de seu sono, ela conta aos seus companheiros que foi Ryu quem a salvou, e ele deve ser chamado imediatamente. Enquanto isso, Ryu ainda é espancado até quase morrer, mas o soldado continua fazendo isso para restaurar sua reputação por ter deixado a princesa ser sequestrada. A ajudante da princesa entra e pergunta o que ele pensa que está fazendo com o garoto, informando que foi ele quem salvou a princesa. Eles o soltam, mas seu corpo colapsa devido aos ossos quebrados, e Célia corre para curá-lo. Após desmaiar, Ryu acorda e se depara com o rosto de Célia, que se desculpa por todas as adversidades pelas quais ele passou enquanto apenas tentava ajudar a princesa. Ela o informa que o rei do país deseja encontrá-lo, após o resgate de sua filha, e ele concorda em ir ao castelo para o encontro. Ao chegar lá, ele demonstra à família real como passou de pedir permissão ao pai da princesa para levá-la a um encontro, até chegar ao ponto de dizer que a filha deste o chama de papai. Alguns dias se passam dentro do reino, e Ryu está pronto para começar a escola com seus colegas. No entanto, sua recepção no primeiro dia não é das mais calorosas, sendo alvo de chacota por um colega que zomba do seu modo de falar. À medida que o dia escolar avança, seus pares descobrem que ele ainda não sabe ler e continuam fazendo piada disso, mas Ryu não desiste facilmente e vai à sala do professor após a escola para uma tutoria particular. Após algumas horas de estudo, Ryu consegue resolver todos os problemas apresentados, uma vez que aprendeu todos os símbolos. Afinal, é apenas adição simples, e ele possui todas as memórias de ser um estudante universitário.
Célia pergunta se algo tem incomodado na escola enquanto toma um chá, e ele confessa se sentir triste por já estar sendo alvo de chacotas, mas disfarça e finge que está tudo bem. Algumas semanas passam e, durante o treino de espada, o instrutor pede que Ryu venha lutar com ele depois de notar sua forma interessante. Ryu demonstra sua técnica não convencional e avança em direção ao instrutor para o combate. As lições de dojo de seu avô permitem que ele continue atacando enquanto mantém sua defesa, mas o colega continua zombando do modo como ele maneja a espada. O instrutor, impressionado com a habilidade de Ryu, pergunta se ele já considerou tornar-se cavaleiro do reino, mas Ryu é o único na classe que não deseja se tornar um. Os meses passam, e Ryu continua aprendendo o idioma para alcançar seus colegas. Em pouco tempo, sua inteligência supera a de todos na classe, mas as memórias de sua vida anterior continuam invadindo sua mente, fazendo-o sentir falta de mais Shan, pois neste mundo o bullying parece ser a única coisa que ele enfrenta. Ryu recorda-se de Michan, seu amor de infância, do qual foi separado quando seus pais se divorciaram. Ele a viu uma vez no ensino médio, mas ela nunca mais voltou à escola, como se tivesse apagado sua própria existência. A luta interna de Ryu se intensifica, fortalecendo sua resolução de que Naruto está morto e que ele, Ryu, é real e sobreviverá a tudo isso. Na manhã seguinte, os resultados dos exames são anunciados, e todos ficam surpresos ao descobrir que um órfão sem-teto conseguiu a pontuação máxima, junto com a princesa. Os valentões, que não merecem ser nomeados, continuam a intimidá-lo, chamando de trapaceiro por ser muito estúpido para se sair tão bem quanto uma princesa. A amiga da princesa defende Ryu, chamando-os de perdedores invejosos, e Célia os apoia, pedindo provas de que Naruto trapaceou. Eles se retiram, envergonhados diante de todos, e Célia mais tarde expressa sua preocupação com o bullying que Ryu enfrenta. Ele pergunta se ela passou por algo semelhante na infância, mas ela responde que pelo menos tinha amigos. Ryu diz que ficará bem, pois tem Célia como amiga, e ela cora como uma típica garota de anime, dizendo que não se importa de ser sua amiga, embora ele continue a pedir que ela repita isso, deixando-o visivelmente emocionado. A relação deles se fortalece e Célia promete que sempre abraçará Ryu se ele chorar por causa do bullying. Ryu diz que isso será perfeito para confortá-lo, porque ela é pequena afinal. Os anos passam enquanto eles os vivenciam juntos, e antes que percebam, Ryu é convidado a representar a escola no próximo torneio de artes com espadas. Os valentões ainda não amadureceram e rejeitam a ideia de Ryu ser o representante da escola, mas o instrutor nega suas objeções. Célia fica impressionada com o quanto Ryu se fortaleceu e nota como ele cresceu, comentando que ele ficou bem maior depois de 5 anos, enquanto ela continua pequena, causando-lhe um dano emocional. Após tomar um chá, Célia pergunta a Ryu sobre seus planos após a formatura, e ele revela que planeja deixar o país, pois não sente que pertence a esse lugar. Isso entristece Célia, especialmente porque ele ajudou a melhorar o ambiente e sempre a animou nos momentos difíceis. Ryu se desculpa por ter que partir, mas lembra a ela que ela em breve se casará, ao que Célia rejeita a ideia de se casar tão cedo. Ele sugere que ela comece a pensar nisso em breve, porque ela pode acabar envelhecendo, mas então diz que ela sempre será pequena nos lugares importantes, o que não importa afinal. Célia se pergunta para onde as aventuras de Ryu o levarão, e seu único desejo é chegar ao país onde sua mãe vivia antes de falecer. No dia do torneio, o primeiro oponente da academia é Ryu. O valentão diz que ninguém espera nada dele, mas que ele deveria evitar envergonhar a academia com suas habilidades de espada. Seu oponente aparece no campo e é ninguém menos que o homem que o torturou sem motivo quando ele era jovem. A batalha começa e o soldado se pergunta se Ryu está zombando dele. O cavaleiro luta com toda a sua força, pois foi rebaixado desde o incidente 5 anos atrás, mas sua raiva apenas o faz precipitar-se e comprometer sua posição, permitindo que Ryu arremesse sua espada para o ar e termine o combate. O soldado se torna um mau perdedor e diz que não estava realmente tentando e que será mais sério na próxima vez, mas o árbitro repreende para que aceite sua derrota como um cavaleiro honrado. Na noite após o torneio, um homem misterioso bebe com o soldado, sondando-o por informações. Ele pergunta quem era aquele estudante, já que foi o único a ganhar uma partida enquanto seus colegas foram todos destruídos. O soldado revela que Ryu foi quem salvou a princesa 5 anos atrás,
capturando a atenção do homem misterioso. No dia seguinte, Sally está entusiasmada para parabenizá-lo por seu desempenho no combate, mas vê Ryu caminhando em direção a uma mulher que confessa seu amor por ele, fazendo-a questionar seus próprios sentimentos. Durante as aulas, Sally ensina a todos sobre como usar o raio para controlar o poder mágico, mas o valentão aponta que estão aprendendo isso porque Ryu é o único que não consegue controlar suas habilidades mágicas. Apesar de toda a provocação, ele só consegue criar uma pequena esfera de luz, enquanto Célia demonstra à classe que é necessário controlar várias esferas de luz ao mesmo tempo para realmente dominá-la. Ryu fica impressionado com o controle dela e se pergunta por que só consegue copiar a magia dos outros após vê-la. Após a aula, um dos valentões se aproxima de Ryu e o acusa de seduzir mulheres por todos os lugares apenas porque ganhou uma luta. Célia o defende, mas o valentão diz que Ryu também tem flertado com ela, o que ela nega. O valentão avisa que sua família não ficará quieta se ele continuar brincando com as emoções das garotas. A princesa Flora vê isso e fica chateada, culpando-se por causar todos esses problemas para ele e se perguntando como pode recompensá-lo por resgatá-la. Algumas semanas passam, e o garoto irritante apresenta ao restante da classe sua operação de classe, que eles devem completar para obter uma nota alta. Ele revela que obteve informações classificadas de alunos mais velhos e faz com que seu amigo faça Ryu carregar toda a bagagem, pois ele não consegue lançar magia. Ryu aceita sem objeções, mas Flora se sente mal por ele e pergunta se ela pode ajudá-lo a carregar. Ryu permanece cavalheiro e Flora se sente mal por Ryu ter que lidar constantemente com tudo isso novamente. Goblins atacam, mas os alunos os afastam sem problemas e zombam de Ryu por ser o único que não fez nada, embora o que eles não saibam é que Ryu foi o único que notou o homem sinistro observando-os. Quando eles chegam ao final do caminho e pensam que terminaram, veem um penhasco gigante antes da linha de chegada. Antes que possam entender a situação, um grupo de orcs surge e lança suas lanças contra eles. Ryu consegue desviar de um dos ataques, mas o valentão é ferido no pé por uma das lanças. O moleque corre em direção a um dos estudantes, que o empurra para longe. Enquanto isso, a princesa Flora é jogada inesperadamente de um penhasco. Ryu, ao perceber o perigo, corre em sua direção com velocidade máxima e mergulha, conseguindo empurrá-la de volta para o penhasco e salvando sua vida. Em outro local, os orcs continuam lutando contra os estudantes, que se agrupam e usam suas habilidades mágicas para eliminar a primeira horda de inimigos, celebrando a vitória. No entanto, Ryu se questiona se poderá se juntar a eles, visto que não sofreu nenhum dano na queda, graças às suas habilidades mágicas misteriosas e concedidas a ele. Os estudantes culpam o moleque por ter empurrado Flora do penhasco, mas ele tenta colocar a culpa em Ryu, inventando uma história para incriminá-lo. Os demais estudantes acreditam na versão do moleque, mesmo com Flora tentando defender Ryu. Ryu percebe que, mesmo com seus desejos de se formar na academia, isso não se concretizará. Enquanto Flora tenta limpar o nome de Ryu, uma enorme besta surge, voando e bloqueando a saída do grupo. Todos os estudantes se unem novamente para usar suas habilidades mágicas, mas o monstro gigante desvia de todos os ataques e derruba suas armas mágicas. Nenhum dos estudantes parece ter chance contra ele. Enquanto fogem para evitar a morte, Flora é a única que fica para trás, tentando curar um colega caído. A besta se aproxima por trás dela, pronta para finalizá-la, mas Ryu aparece no último segundo, cortando a criatura com sua habilidade mágica. Ele aumenta sua velocidade e agilidade, permitindo que ele ataque o monstro e desvie de todos os ataques. O monstro salta para o céu, preparando um golpe forte, mas Ryu desvia e continua seu ataque, segurando o monstro à distância. Ryu para todos os golpes que vêm em sua direção. Os outros estudantes se reúnem para garantir que Flora esteja bem, mas Ryu se afasta da situação para evitar que descubram que ele ainda está vivo. Um homem sinistro observa de cima, achando o desenvolvimento interessante e comentando que nunca viu uma criança usando as artes espirituais secretas. Mais tarde naquela noite, Célia vai ao encontro do reitor, mas o ouve conversando com os pais do moleque. O reitor reconhece que Ryu provavelmente não fez nada de errado, mas decide colocar toda a culpa nele para salvar a reputação da família real, mesmo que isso signifique acusá-lo falsamente.
Durante a noite, Célia se preocupa que nunca mais verá Rio, mas ele bate à sua porta e entra sorrateiramente. Célia corre em direção a ele, abraçando-o e dizendo quanto estava preocupada. Ela conta sobre a acusação falsa que colocaram sobre ele, mas Rio entende que ninguém reconheceria sua verdade, pois ele é apenas um órfão sem lar. Ele agradece a Célia por sempre estar lá por ele e diz que ela era a única pessoa para quem ele queria dizer adeus antes de ir para a terra natal de seus pais. Mesmo que sejam separados, Rio diz a ela que enviará cartas sob o nome de Aruda e se levanta para partir. Célia pergunta se eles se encontrarão novamente, e ele promete que voltará por ela. Ela deseja uma viagem segura a ele e chora enquanto espera pacientemente por todas as suas cartas. Durante essa noite, o pai do moleque ordena a uma garota chamada Latifa que encontre Rio e o mate, não importa quão longe ele esteja. Rio atravessa o país em velocidades incríveis, pulando sobre qualquer monstro que esteja em seu caminho. Após 3 dias de longa viagem, ele chega ao reino de Galar, onde a notícia de seu crime ainda não chegou. Uma garota misteriosa o segue, e ele sente que algo está errado na cidade. Dentro da cidade, um chefe pergunta se ele gostaria de experimentar algum dos pratos de massa que foram inventados por Lelouch, e Rio, surpreso, questiona como a massa chegou ao seu mundo com o mesmo nome. Rio paga por uma tigela, degustando o prato e se perguntando se essa pessoa é do mesmo mundo que Arud. Após perguntar ao homem onde poderia comprar mais macarrão em sua viagem, o homem o direciona para a sede da guilda. Uma empregada se aproxima dele, apresentando-se como loteamento e cuidando de todas as suas necessidades ao longo do dia. Rio envia uma carta para Célia, dizendo que não poderá se comunicar por um tempo, pois estará viajando pela floresta. Ao deixar a cidade, a garota loira chama loteamento de Lelouch, mas loteamento pede que ela mantenha sua verdadeira identidade em segredo. Rio continua correndo pela floresta até encontrar uma criança deitada no meio do caminho. Ele se abaixa para verificar se ela está bem, mas ela se vira e lança um dente envenenado em sua direção, quase o deixando inconsciente antes que ele neutralize o veneno. A garota gato avança em sua direção em velocidades vertiginosas, e ele mal consegue desviar de seus golpes enquanto ativa seus aprimoramentos físicos. A velocidade dela se multiplica à medida que ela também encanta sua capacidade física e lança-se em sua direção com um punhal, mas ele continua afastando-a e desviando. Ele embainha sua espada e usa suas habilidades marciais superiores para derrubá-la, segurando sua faca em seu pescoço, mas ela começa a chorar e diz que não quer morrer. A garota começa a chorar por sua mãe, e ele a deixa inconsciente com suas artes espirituais. Depois de amarrá-la, ele percebe que um colar de submissão foi colocado nela e se pergunta se poderia dissolvê-lo com a magia que aprendeu. Ele ativa a magia de dissolução com a mão, e o colar se quebra. Dentro das memórias de Latifa, ela lembra de estar no mesmo ônibus e morrer após o acidente. Latifa acorda com o moleque a intimidando, dizendo que ela se tornaria sua irmã obediente e o chamaria de irmão estimado. Ela recusa, então ele choca sua mente e a força à submissão. Ela acorda de seu pesadelo maléfico, e Rio diz a ela que, se ela quiser viver, não deve tentar resistir. Rio a questiona e pergunta quem deu a ela o colar de submissão. Latifa começa a chorar, finalmente percebendo que o colar foi quebrado e que ela está finalmente livre. Rio a conforta, e Latifa conta que nunca soube o nome de seu mestre, mas diz que seu irmão era chamado Stuart, e Rio percebe que o moleque foi quem a enviou atrás dele. Rio pergunta a Latifa se ela ainda pretende matá-lo, mas ela diz que não o prejudicará. Depois de libertá-la, Rio diz que ela é livre para fazer o que quiser e que deveria se afastar dele para encontrar abrigo em um dos reinos. No entanto, enquanto ele se afasta, Latifa continua seguindo e pergunta se ela poderia acompanhá-lo, mas Rio adverte que ela deveria ter cuidado com uma pessoa que acabou de tentar matá-lo. Rio expressa sua desconfiança em relação a Latifa, porém, ela responde que ele pode colocar a coleira nela se quiser, pois tem mais medo de ficar sozinha. Relutantemente, Rio concorda em levá-la consigo e finalmente descobre que o nome dela é Latifa. Eles partem juntos em sua aventura. Depois de um tempo, Rio prepara macarrão para Latifa, que reconhece como espaguete. Ele se pergunta como ela poderia saber o outro nome para a massa, e ela conta que costumava comê-lo, ou pelo menos pensa que sim. Ao ouvi-la chorar durante a noite,
Pedindo para voltar para casa, Ryu percebe que Latifa deve ser do mesmo mundo que Haruto. Ele a conforta durante o sono, e ela acorda ao lado dele, percebendo que ele se parece com o cara que estava com ela no ônibus. Após acordar, Ryu permite que ela o chame de Onshan para confortá-la. Após algumas semanas de viagem, eles conseguem chegar à árvore gigante que Ryu estava buscando, mas Latifa não consegue vê-la. Eles adentram a floresta e passam a noite na natureza. Os pesadelos de Latifa a assustam durante toda a noite, então Ryu usa suas artes espirituais para fazê-la se sentir melhor novamente. No entanto, após isso, um grupo de 3 meninas aparece em seu esconderijo e começa a atacar Ryu. Elas descobrem Latifa dormindo com as artes espirituais ao redor dela e assumem que Ryu a sequestrou, sem ouvir o que ele diz. Elas o prendem e o deixam inconsciente com um fluxo de eletricidade, levando-o como prisioneiro. Enquanto flutua dentro da dimensão mágica, Ryu se pergunta quem é a garota deitada à sua frente, mas ela também não sabe sua própria identidade. No entanto, ela sabe sobre a verdadeira identidade de Ryu, dizendo que seu nome verdadeiro é Haruto. Ela revela estar ligada a ele e pertencer somente a ele. Logo depois, ela desaparece, e uma voz implora para ele acordar. Ao acordar, Latifa corre e o abraça, chorando. Um ancião da vila vem pedir desculpas pela forma como trataram, e todas as garotas se ajoelham para se desculpar. Após libertá-lo das correntes, o ancião explica que ele se encontrará com os outros anciãos da vila no dia seguinte, mas deixa-o descansar durante a noite. Na manhã seguinte, Ryu vai para o centro da árvore do mundo e encontra os 3 líderes da vila, que se desculpam pela má conduta. Seu único desejo é que cuidem de Latifa, então ele pede para ficar com ela por enquanto, e todos os aldeões concordam. Antes de partir, a Dama Driz, espírito da árvore do mundo, aparece e nota o espírito vivendo dentro dele, questionando se ele tem sido incapaz de usar magia, já que os espíritos tendem a sugar toda a habilidade mágica de um humano. Os anciãos reconsideram tratá-lo como um santo, e uma das garotas o leva de volta para sua casa. Latifa mostra empolgada a nova casa para Ryu, e uma das garotas pergunta em qual quarto ele quer que eles durmam, revelando que os 3 vão morar com Ryu. Úrsula confessa que foi ideia dela terem vivido juntos, o que ajudará Ryu a aprender sobre as tradições da vila e permitirá que Latifa faça amigos íntimos que possam cuidar dela. Ryu aceita a proposta felizmente e deseja que vivam felizes juntos. Ao longo dos meses, Ryu aprende a magia espiritual da vila e passa seu tempo aprendendo sobre a cultura local, seja trabalhando na agricultura, consertando metal ou treinando com os habitantes. Um ano se passa até que o grandioso festival espiritual se aproxime. A Dama Driz aparece para dar início ao festival, enquanto ao longe um grifo carrega 2 homens para dentro de uma caverna de dragões. De volta à vila, as festividades começam, e as garotas pedem para Ryu juntar as camas. Após beberem um pouco de vinagre de maçã, uma delas diz que isso não aprofundará a amizade com Ryu, mas as garotas expressam o desejo de algo mais profundo entre eles, notando que ele ainda parece distante. Ryu decide revelar algo para Latifa enquanto Úrsula se aproxima dele. Do outro lado da vila, Ryu decide que eles vão descansar ali naquela noite e parte para investigar a área, deixando seu subordinado com um artefato para se localizar se precisar. Enquanto isso, Ryu leva Latifa para um local isolado, onde ela pede para brincarem juntos, mas Ryu questiona se ela está feliz vivendo ali. Ela diz a ele que ama o lugar e está feliz por ter feito todos esses amigos próximos ao longo do tempo, o que deixa Ryu contente em ouvir. No entanto, ele revela que em breve estará deixando a vila, ele tem seguido em direção ao leste o tempo todo e não pode mais levá-la consigo. Latifa corre chorando, e Lady Dassas adverte os aldeões sobre a iminente presença de todos os Vivern, enviando um exército de mulheres feras para descobrir o motivo de seu agrupamento. Ao mesmo tempo, Ruz infiltrou-se na parte mais profunda da caverna dos Vivern e encontrou todos os ovos que estavam escondidos em outro lugar, começando a guardá-los em sua caixa de vazio. As mulheres feras continuam procurando na floresta até encontrarem o grifo. Ao se aproximarem do homem, ele segura uma faca contra elas e começa a voar para longe. Sua líder tenta derrubá-lo com seu raio, percebendo que ele está indo em direção à árvore do mundo. Antes que possam fazer qualquer coisa, um viver gigante aparece por trás, e o homem mal consegue desviar de seu ataque.
Os outros viver conseguem alcançá-lo, e, depois que Rus reúne todos os ovos, ele esmaga a pedra para parar o coração de seu subordinado, fazendo-o cair do grifo. Latifa volta para a vila, e o ovo cai na frente dela, quebrando-se em pedaços. Ao olhar para o filhote de dragão, o viver negro aparece diante dela e grita de agonia ao ver como seu filho foi ferido. Ele prepara um ataque de sopro de fogo em direção a Latifa, mas Alma conjura seu tornado de vento para salvá-la do ataque. Ela convoca seu familiar besta e tenta enfrentar o viver negro sozinha, mas seus golpes de martelo não têm efeito, e ela é arremessada de volta em direção à árvore. Assim que se recupera, o viver aniquila seus familiares bestas com um sopro de fogo, e Latifa tenta distrair o dragão para comprar um pouco de tempo para a Alma. Ela continua correndo, mas o dragão bloqueia seu movimento e está prestes a pisar sobre ela quando Ryu lança um Icicle para derrubar o dragão e leva Latifa para longe do perigo. Ele salta novamente em direção ao dragão e usa suas novas técnicas espirituais para esmagar o viver negro com as mãos nuas. O viver prepara seu sopro de fogo infernal final, mas Ryu lança sua esfera de vento em direção ao dragão para evitar seus movimentos. No entanto, teve pouco efeito. Então Ryu continua lançando sua habilidade Giga Inferno na boca do dragão e fecha sua mandíbula, fritando seu cérebro instantaneamente. Após ver a derrota de seu líder, os demais Viver recuam. Todas as garotas ficam chocadas por ele ter derrotado o Viver Negro sozinho, e Latifa o abraça em agradecimento por tê-la salvado. Na manhã seguinte, ela pede desculpas pela forma como reagiu, dizendo que já sabia que esse dia chegaria, mas estava com medo de que ele quisesse se livrar dela. No entanto, Ryu a conforta, dizendo que nunca iria querer se livrar de sua irmãzinha. Então, ele revela o verdadeiro motivo de estar viajando para o leste, em direção à região de O. Lá, seus pais costumavam viver, então ele quer finalmente chegar lá. Esta é a primeira vez que Latifa aprende algo sobre ele, então ela decide revelar algo sobre si mesma também. Antes de nascer neste mundo, ela havia morrido antes e reencarnado de um lugar chamado Japão. Ryu acredita nela, dizendo que ele era do mesmo tipo de pessoa que ela, e deseja que ele tivesse revelado a verdade sobre sua situação desde o início, mas estava preocupado por estar se apegando a arrependimentos daquela época. Ela se pergunta se esses arrependimentos ressurgiram, e Ryu confessa que estaria mentindo se não tivessem, mas ele jurou se tornar forte neste mundo para compensá-los. Ela promete que também se tornará mais forte por ele e que estará esperando até o dia de seu retorno. Uma semana depois, Ryu se prepara para partir, e o líder anão lhe concede uma espada e uma capa feitas do viver negro, dando-lhe a habilidade de ocultar seus poderes. Apesar de a capa parecer fina, ela tem o maior valor de defesa de todas as capas neste mundo. Todos lhe dão presentes, e, embora Ryu não saiba como carregá-los todos, o ancião final lhe dá uma bolsa de espaço-tempo, um item de tesouro nacional, agradecendo-o por salvar sua vila. Com seu novo espaço-tempo, Ryu guarda todos os presentes e promete que virá correndo se eles precisarem de ajuda. Todas as garotas desejam uma viagem segura para ele, e Latifa corre para abraçá-lo. Ele se prepara para partir e começa a voar, mas Latifa começa a chorar. Após 2 semanas espreitando na vila, Ryu não encontrou nenhuma pista sobre sua mãe ou pai, então ele decide se encontrar com os aldeões. 2 das garotas o cumprimentam enquanto regam as plantas, mas quando seu o vê, sente água saindo de um tipo diferente de jarra. Ela o leva para a casa de sua avó, e Yuba se pergunta se ele é de um país diferente pelo estranho traje que está usando. Ryu revela que viajou pelas terras para finalmente chegar ali, e enquanto preparavam o jantar, ele explicou que sua família costumava viver ali, seus nomes eram Zen e Yami, o que choca a avó. Ela pede a Rui e a Seu que saiam para que possam conversar em particular e pede a Ryu mais detalhes. O único que Ryu sabia sobre seus pais era que seu pai falecera antes que ele pudesse conhecê-lo, e sua mãe foi assassinada quando ele tinha 5 anos. Sua meta de vida sempre foi chegar a esse lugar depois que sua mãe fez essa promessa, e tudo o que ele queria era fazer uma sepultura para eles em sua terra natal. Ao perceber sua semelhança com eles, Yuba descobre que ela era a mãe de seu pai. Ela agradece por ele ter vindo, mas diz que já fizeram sepulturas para eles. Então, ela o leva aos locais de sepultamento. Ryu se ajoelha, deixando seus pais saberem que finalmente chegou lá enquanto presta seus respeitos.
Sua avó explica que ambos tiveram que escapar do país secretamente, mas ela não pode ser a pessoa a expor a verdade sobre eles. No entanto, se ele estiver disposto a ficar ali com ela, ele pode aprender mais sobre eles. Seu único parente agora é Rory, que acontece ser prima de Rio, e em Alabama, você sabe o que isso significa. Ela se afasta e diz a ele para aproveitar sua paz ali. Na manhã seguinte, Rio acorda cedo para começar a ajudar, mas o desenvolvimento de Alabama começa mais cedo do que o esperado. Enquanto cozinhava, Rio usou as mãos para fazer as comportas de Rory se abrirem, e Seu entrou neles com seu irmão, Shin. Ele percebe que agora vai ter que competir pela atenção de sua irmã, mas acaba devorando a carne de Rio depois de terminar de comer o creme azedo de Rio. A avó pediu a ele para levar Rio para caçar, então ele o desafia para uma corrida até o campo. Assim que ele sai, Rory sabe que está prestes a ter um duelo no Velho Oeste por seu primo, e eles competiriam para ver quem pode ser atingido pelos tiros de sua pistola. Dentro da floresta, Rio abate um pássaro raro com sua primeira flecha, e Shin percebe que terá uma competição acirrada, mas as gerações de incesto têm lentamente apodrecido seus cérebros, e eles começaram a caçar com seus arcos ao contrário. Shin se pergunta por que não fez um único disparo, então ele se afasta com raiva, com toda a sujeira que se acumulou sobre seu corpo. Rio decide construir uma casa de banho bem ao lado de sua casa usando suas artes espirituais, mas as garotas começam a espioná-lo, e à medida que as semanas passam, Rio se torna lentamente um morador típico da vila. E finalmente chega o dia da colheita. Um grupo de homens começa a gritar por ajuda, e do outro lado da vila, 3 homens ameaçadores pensam que Rory e Seu se transformaram em mulheres bonitas. Shin se prepara para socá-los, mas Rory lembra a ele que isso poderia começar uma guerra, já que Gon é filho do presidente da vila vizinha. Ela pergunta a Gon por que ele está na vila delas, então ele diz que quer ficar na casa de Rory à noite, já que pode ser o marido dela um dia. Shin grita para ele sair logo e avança para socá-lo, mas Gon bloqueia seu golpe e o estrangula com uma única mão. Yuba aparece e pede a ele que solte Shin. Ela pede desculpas em nome dele e permite que Gon fique dentro de uma cabana de hóspedes, desde que não saia dela. Ao se afastar, Gon percebe Rio e acha que ele é feio, então tenta tripá-lo. Ele precisa de leite, diz Yuba. Ela diz a todos para ficarem de guarda durante a noite, mas como Shi mora sozinho com Seu, ele implora a Yuba que a leve para dentro para passar a noite, e ela concorda. Antes de dormirem, Rio pede a elas que coloquem um amuleto protetor no canto do quarto para a noite. Dentro da cabana de Gon, seus capangas ficam impressionados com quanto ele destruiu seu próprio carrinho, e Gon diz a eles que eles vão aproveitar sua pequena visita amanhã. Ao pôr do sol do dia seguinte, Rio estava treinando seu corpo gigachad e disse às garotas que podia ouvir suas comportas se abrindo a 1 milha de distância. Elas se perguntam por que ele tem treinado incansavelmente, mas Rio acha um pouco embaraçoso, enquanto lembra de sua promessa. Seu objetivo era, um dia, se tornar forte o suficiente para proteger a garota de quem ele gostava, mas se preocupa que ela possa estar com outra pessoa neste momento. Seu ouve essas palavras e a tristeza cresce dentro de seu coração. Naquela noite, um homem entra no quarto de Seu e Rory, mas o amuleto é ativado. Ele começa a tapar a boca de Rory, e quando Seu está prestes a gritar por ajuda, Gon ameaça machucar sua amiga. No entanto, seus capangas são espancados, e ele vê Gon em cima de Rory, lembrando do modo como sua mãe foi assassinada. A raiva de Rio cresce, e enquanto Gon corre em sua direção, Rio virou-o com um único golpe, lançando-o para fora. Ele pisou em seu pescoço e começou a socá-lo repetidamente no rosto. As garotas imploraram para ele parar e os outros homens da vila vieram intervir antes que ele tirasse a vida de Gon. Yuba percebeu que Gon estava prestes a agredir as garotas e Rio se afastou como um líder. Esta é a segunda vez que ele quis acabar com alguém e essa sede de vingança estava queimando dentro dele o tempo todo, mas sem que ele percebesse, ele havia sido atraído pela identidade de Aro, sua determinação tinha enfraquecido. Mas esse desejo de vingança fazia ele sentir que não seria diferente do homem que tirou a vida de sua mãe. Na manhã seguinte, um mensageiro do reino apareceu para recolher impostos e levar Gon para a prisão. Yuba pediu a ele para levar uma carta para uma pessoa importante dentro do reino, então ele prometeu entregá-la e partiu com Rio.
Vários dias depois, a equipe chegou à capital. Depois de enviarem Gon para a prisão, Ryu passeou pela cidade com seu e um dos comerciantes sugeriu que ele comprasse um presente para sua namorada fofa. Seu tentou explicar que eles não estavam namorando, mas a mulher disse que eles pareciam tão fofos juntos que deveriam comprar uma lembrança para marcar sua visita. Ryu perguntou se ela queria algo e a mulher disse a Seu para se ajoelhar para agradecê-lo. Ryu agradeceu a mulher e Seu pegou uma pétala de flor que colocou em seu cabelo. Ele achou que ficou bonito nela, então comprou-as da senhora. Antes de partirem, a comerciante disse a ela para lutar com toda a sua força por ele antes que outra garota o roube. No centro da cidade, um homem tentava desenvolver algum enredo de anime com uma garota e tentou fugir com ela, mas Ryu usou suas artes marciais para derrubá-lo e salvar a mulher. Seu guarda correu para protegê-la, mas Ryu fugiu quando 12 apareceu. O pai da garota, Gouki, ouviu as notícias e contou a ele. Ele se perguntou se tinha algo a ver com a carta que Yuba havia enviado para ele. Ao ver as palavras dentro dela, ele ficou chocado, com as mãos tremendo. Ele se perguntou se ele já havia conhecido um homem chamado Ryu enquanto caminhava de volta para casa. O homem cumprimentou Ryu e pediu um momento de seu tempo. Dentro de sua casa, eles revelaram que conheciam sua mãe, a antiga princesa desta nação, há 20 anos. Seu reino estava em guerra e seu pai era o maior soldado que já comandou as forças aliadas. Vendo seu talento, o rei o encarregou da proteção de sua filha e, em pouco tempo, ele mostrou a ela sua lendária Excalibur. Mas a paz deles não durou e quando as negociações de paz começaram, o reino oposto solicitou a execução do pai de Ryu e que sua mãe se casasse com o príncipe deles. Essas circunstâncias repugnantes foram o motivo pelo qual seus pais fugiram e o rei não pôde fazer nada além de assistir sua filha escapar de casa. Gouki implorou a Ryu para conhecer o rei e a rainha desta nação, seus avós maternos. Ryu reflete sobre isso e concorda. Na manhã seguinte, o rei e a rainha ficam chocados ao finalmente conhecerem seu neto e pensam que ele se parece muito com sua mãe. Ryu sente que a rainha se parece muito com sua mãe e fica feliz por finalmente poder reinvestir na sua linhagem familiar. Eles perguntam sobre sua mãe e pai, mas Ryu não tem muitas lembranças de viver com eles. Ele era muito jovem para conhecer seu pai, mas se lembra de sua mãe como alguém que nunca parou de sorrir. No entanto, tudo isso acabou quando ele tinha 5 anos porque uma pessoa chamada Lúcio continuou a ajudá-los depois que seu pai faleceu. Naquele dia fatídico, sua mãe saiu de casa e disse a ele para não abrir para estranhos, mas quando Lúcio chegou, Ryu abriu a porta, pois havia crescido com ele. No entanto, Lúcio sorriu levemente e chutou Ryu em direção à cadeira. Existem cobras se disfarçando de humanos neste mundo, revelou o homem, e sua mãe veio ver como ele estava machucando seu filho. Ele agarrou a ela e a esfaqueou. Essa foi a última lembrança dele e dela, e ele começou a viver nos bairros pobres até os 7 anos. Independentemente do que aconteceu, ele nunca será capaz de perdoar Lúcio, mesmo que a vingança não traga sua mãe de volta. Com as mãos, ele promete acabar com o homem. Seu avô entende sua determinação, mas deseja que ele treine por um tempo sob Gouki, o guerreiro mais forte de toda a nação, e espera que isso prepare para sua luta contra Lúcio. Dentro da mansão, ambos se preparam para lutar um contra o outro, e Ryu se lança contra seu oponente para atacar, mas Gouki desvia no último momento, e eles se chocam um contra o outro. Nenhum dos golpes de Gouki consegue perfurar suas defesas, então ele prepara um ataque de energia mágica. Essa é sua técnica secreta, o primeiro corte de ar da lâmina. Ryu defende com sua magia da água, cegando seu oponente para correr para frente e encerrar o combate. O rei fica impressionado e pensa que o treinamento não será necessário afinal, mas Ryu agradece por sua consideração e espera um dia apresentá-los à sua prima. Todos eles voltam para sua vila, mas quando Huri se pergunta para onde Ryu foi, Seiyu aponta na direção do túmulo de sua família. Para Ryu continuar vivendo, ele não pode mais fugir, então ele promete aceitar o que há de feio dentro dele para proteger aqueles que ele ama. Quando as estações começaram a mudar, Ryu entendeu que precisava deixar a vila em breve, mas não sabia como dar a notícia a Saio. Então, quando a primavera chegou, Ryu se aproximou dela enquanto ela plantava arroz e corrigiu sua técnica, dizendo que deseja que ela seja responsável por supervisionar todos enquanto ele estiver fora.
Essas palavras a chocam e ela se pergunta o que ele quer dizer com partir, então ele diz a ela que vai deixar a vila durante o outono. Ele não sabe se vai voltar regularmente, mas notou as lágrimas caindo de seus olhos depois que ela terminou de plantar arroz naquele dia. Ela desabou em casa e Shin viu sua irmã chorar. Ele perguntou se algo aconteceu e se perguntou se foi Ryu quem a fez chorar. Ela disse a ele que ele não fez nada de errado, mas está triste porque ele vai deixar a vila em breve. Depois disso, Shin tentou animar sua irmã trazendo presentes para ela, mas tudo que ela conseguia pensar era em como se tornar mais forte para poder acompanhar Ryu em sua jornada. Durante o dia, ela trabalharia e observaria, e à noite ela praticaria suas técnicas de esgrima só para ficar um pouco mais forte. Logo, o festival anual finalmente chegou, mas enquanto todos estavam aproveitando o tempo juntos, Seiyu pediu um momento a sós com ele. A verdadeira razão pela qual ela o chamou ali era para confessar seus sentimentos e dizer que está apaixonada por ele. Essas palavras deixaram Ryu sem palavras, e ele se desculpou dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. Ela pergunta se é porque eles não são parentes, mas ele diz que é principalmente porque ele vai deixar a vila em breve. Ela implora para que ele a leve com ele, revelando que tem trabalhado todos os dias por 6 meses para não atrapalhá-lo. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo reencarnar como sua irmã, mas Ryu diz a ela que mesmo que ela faça todas essas coisas, ela ainda é feia. Essas palavras esmagam Seiyu e ela começa a chorar, mas ela segura sua mão e implora para que ele fique perto dela. No entanto, Ryu pede desculpas e se afasta. Ela continua chorando e Ryu percebe a presença de Shin e se desculpa pela maneira como tratou sua irmã. Eventualmente, o dia de sua partida chegou e Ryu estava pronto para partir ao amanhecer por causa de sua longa viagem. Antes de deixar a vila, ele viu Seiyu esperando por ele na saída. Gouki se aproximou dela e perguntou se ela amava Ryu o suficiente para abandonar sua própria vila. Seiyu hesitou, mas disse que faria qualquer coisa para ficar com Ryu. Então, antes de partir, ela desejou que ele cuidasse de si mesmo e prometeu que ia trabalhar muito e se tornar mais forte até ele voltar. Ela o acenou e o Sr. Steel, o irmão dela, acenou com a cabeça para Shin e partiu. Era o 999º ano da Era Sagrada e Ryu finalmente chegou à árvore do mundo. Latifa correu para abraçá-lo imediatamente durante o jantar. Ele lhes contou sobre a família que conheceu e todas as coisas que aprendeu sobre sua origem. Os anciãos se perguntaram quanto tempo ele vai ficar aqui, e Ryu revelou que será apenas por mais 4 minutos deste resumo porque a vila deles é a parte mais entediante da série. Deixa pra lá, esta se tornou a parte mais cheia de enredo da história. As garotas se perguntam por que 02 está deitado em cima dele e Latifa se pergunta como ela está neste anime, mas Ryu não tem ideia. Então ele pergunta como ela veio parar aqui. A garota abre os olhos e diz que é um espírito, aquele que fez um pacto com Harudo. Ela se senta em sua cama, mas todas as suas memórias parecem ter sido apagadas. Ela não tem memória de nenhum dos momentos em que estiveram juntos e nem mesmo sabe seu próprio nome, mas quer que ele a nomeie. Ela diz a ele que existe para ele, chamando-o de Arud. As garotas se perguntam por que ela tem chamado ele de Arud e Ryu tenta ganhar tempo para inventar uma desculpa. Ele tenta dizer a ela para chamá-lo de Ryu, mas ela começa a se comunicar telepaticamente com ele e diz que sabe tudo sobre ele, até o número de espermatozoides circulando a qualquer momento, porque vai sugá-los. As garotas pedem a ele para perguntar a Lady Dray sobre sua aparência, então Ryu pede a ela para se levantar, mas testemunha o maior enredo de todo o anime. Com suas habilidades mágicas, ela muda de roupa enquanto fica de pé com graça. Ryu nota a beleza emanando dela. Relembrando de mim, ele decide nomeá-la Asa, porque a imagem da primavera apareceu em sua cabeça quando a olhou. As garotas acham o nome dela lindo, e Latifa se pergunta se isso os tornaria irmãs. De volta ao conselho da vila, a Lady desaparece e acha um mistério que Asia tenha perdido todas as suas memórias, então ela pergunta a Asia em que tipo de elementos ela é melhor. Asia diz que dominou todos eles, especialmente a técnica Slope Top, chocando toda a sala. Para demonstrar sua habilidade, eles saem para determinar o poder de suas habilidades.
Ryu joga uma pedra para começar a luta imediatamente. Asia desaparece em direção a ele e ele mal evita seus chutes. Suas técnicas se igualam e ela réplica todos os seus movimentos em combate próximo. Então ele recua para ganhar alguma distância. Ele salta em direção ao céu para tentar suas táticas aéreas, mas sua força quase quebra seu braço assim que ele aterrissa. Ele lança picos de gelo em direção a ela, mas ela desaparece e reaparece atrás dele, lançando seus próprios picos de gelo. Ela continua espelhando todas as suas técnicas, então Ryu eventualmente lança um tornado. No entanto, ela lança um girando na direção oposta, e a Lady Das encerra a luta antes que destruam a vila. Agora, eles acreditam que Asia realmente tem domínio sobre todos os elementos, mas a Lady Das diz que começará a ensinar a Asia a controlar seus poderes. Os anciãos a recebem na vila e ela agradece a eles. Eles realizam um festival para recebê-la, e ela começa a aprender a controlar sua magia com Ryu. Depois de um tempo, Dominique mostra a ele a casa portátil que construiu, e Ryu fica feliz por finalmente sair dessa vila. Latifa fica triste ao ouvir essas palavras. Enquanto as outras garotas se afastavam, uma delas implorou a ele para passar um tempo com sua irmãzinha antes de partir, então eles decidiram fazer isso do mesmo jeito que todos os irmãos fazem em um anime, dentro da banheira de água quente. Da última vez, isso não terminou bem. Latifa se pergunta por que Asia continuou chamando de Arud, então Ryu revela que costumava ser seu nome antes de reencarnar. Ela fica animada ao ouvir isso porque costumava pegar o ônibus escolar, e ele era a pessoa que ela desejava que fosse seu irmão todos os dias. Ryu se pergunta se isso significa que ela estava no acidente de ônibus com ele, e seu silêncio revela a verdade. Mas, por mais triste que possa ser, ela fica feliz por ter acertado que ele é o melhor irmão. Ele promete que voltará para ela quando terminar, então ela pergunta se há algum outro lugar que ele precise lavar. O que você quer dizer com isso? Na manhã seguinte, os anciãos lhe dão alguns presentes antes de partir. Um deles é uma bússola que sempre apontará de volta para esta vila, e o outro lhe dá um dispositivo que permitirá que ele mude a cor do seu cabelo para que ele possa se manter disfarçado onde quer que viaje. Antes de partir, Ryu pediu aos outros que cuidassem de Latifa enquanto ele estivesse fora, e partiu enquanto eles voavam para longe. Ryu disse a Asia que eles estão indo ver Célia porque ele não conseguiu se comunicar com ela dentro da capital. Célia estava olhando para a carta que Ryu deixou para ela e desejava poder falar com ele mais uma vez, mas Charles finalmente a encontrou e pergunta a ela se ela está se preparando para a noite em que finalmente estarão unidos no ano 1000 da Era Sagrada. Ryu finalmente estava de volta à cidade onde cresceu e ativou o dispositivo para que pudesse mudar a cor do cabelo durante a noite. Ele tentou se infiltrar na escola que costumava frequentar e desceu para o porão para entrar na sala de estudos de Célia. Todas as memórias do último encontro deles ressurgiram, mas depois que ele entrou confiantemente na sala, ele percebeu que estava completamente vazia, se perguntando o que poderia ter acontecido com Célia. Ryu decidiu que deveriam lançar uma ilusão em outro pesquisador e perguntar a ele o que aconteceu dentro da sala de um professor aleatório. Asia apareceu por trás e lançou um feitiço hipnotizante sobre ele. Ryu entrou e perguntou sobre a localização de Célia, então o homem revelou que ela está dentro do Palácio Real. Amanhã é sua cerimônia de casamento e o homem com quem ela vai se casar é o Lord Charles, o mesmo homem que torturou Ryu durante a infância. Depois que seu reino sofreu uma derrota esmagadora para o Império Proxia, a casa do Duque Arbor mal conseguiu iniciar negociações de paz, e o chefe de sua casa era Charles. A antiga família real foi forçada a fugir da capital, e Charles escolheu unir seu poder com a casa da Clá, mas para fazer isso, Célia deve se casar com ele. Após extrair todas as informações que procurava, Arud partiu e se perguntou o que fazer sobre o casamento político dela. Sua única opção seria se infiltrar no castelo para encontrar Célia mais uma vez. Então, Asia disse a ele que vai localizar o quarto dela. Enquanto Ryu olhava para baixo, ele notou toda a segurança, mas conseguiu se esgueirar em direção ao quarto dela. Dentro, Célia se preparava para se tornar propriedade de alguém pelo resto da vida. Ela abriu a gaveta e seu último desejo era ver Ryu mais uma vez, mas depois de todos esses anos, ela havia perdido a esperança de vê-lo novamente e jogou a carta na chama. A porta rangeu aberta, e Ryu disse a ela para ficar quieta, revelando que finalmente veio vê-la, assim como prometeu. Sem pensar duas vezes,
Ela correu em sua direção e o abraçou, sentindo que não é mais um sonho. Ele disse a ela que sentiu saudades dela, e ela notou que ele cresceu mais alto, mas Ryu disse que ela é tão plana quanto sempre foi, aquela foi uma violação, pessoalmente eu não permitiria. Ela gritou com ele por ainda ser um idiota depois de todo esse tempo, mas está feliz por ver o quanto forte e galante ele se tornou. Ela começou a preparar chá para que pudessem beber, como costumavam fazer, mas Ryu perguntou a ela sobre o casamento, perguntando se é realmente algo que ela queria, especialmente porque o homem com quem ela vai se casar era Charles, o homem mau que torturou Ryu. Ela tenta fingir que desejava esse casamento, dizendo que Charles é cavalheiresco e gentil com as mulheres, mas Ryu sabe que ela está mentindo. No entanto, ela grita com ele para se casar com ela em vez disso, se ele acha que ela está mentindo, e levá-la para algum lugar distante e passar o resto de sua vida com ela. As palavras deixaram Ryu chocado, mas ela prossegue dizendo que estava apenas brincando e implora para ele esquecer o que disse. Ela pede para ele não comparecer à cerimônia, pois seria embaraçoso, e o manda sair antes que os guardas chegassem. Ela o arrasta para fora do quarto e, depois que fecha a porta e ele deixa o castelo, Célia pensa aliviada que ele manteve sua promessa, mas sabia que não poderia deixá-lo envolver-se nisso. Do lado de fora do castelo, Ryu começa a se perguntar como poderia descobrir o verdadeiro propósito desse casamento. Ásia se oferece para ajudá-lo. Ryu se desculpa por sempre precisar de sua ajuda, mas Ásia promete que sempre estará ao seu lado e que ele pode procurá-la sempre que precisar. Na manhã seguinte, Charles cumprimenta Ruz após uma longa viagem, lamentando não poder oferecer-lhe uma recepção adequada, e até oferece sua casa para ele passar a noite, mas Ruz responde que não é ele quem vai se casar naquela noite. Ao falar isso, sente a presença de um espírito poderoso e se desculpa para investigar. Célia se prepara resignadamente para se tornar a boneca de alguém pelo resto da vida e sai de sua tenda para se encontrar com Charles, que a acolhe dizendo para não se preocupar se estiver nervosa, pois suas outras 7 esposas lhe ensinarão tudo o que precisa saber. Após a saída de Charles, a primeira esposa, Tênis, deixa claro que, apesar de sua posição superior, Célia não será nada além de uma ferramenta para eles e deverá obedecer a todos os seus comandos. Célia tenta dizer que entende, enquanto Tênis zomba de sua aparência e a chama de feia. Célia, no entanto, continua tentando manter um sorriso no rosto. Uma criada corre para informar Célia que a princesa Cristina chegou, e Cristina, percebendo a atitude horrível das outras esposas, pede uma conversa privada com Célia. Após a saída das irmãs de Cinderela, as duas começam a tomar chá juntas. Cristina expressa sua felicidade por finalmente se encontrarem novamente, mas se desculpa pela incompetência de sua família real, admitindo que a culpa é deles por Célia ter sido forçada a esse casamento e lamenta por ter roubado seu sorriso. Durante sua época na academia, não houve um dia que Célia não sorriu, mas agora ela está como um pássaro preso em uma gaiola. Cristina promete fazer tudo ao seu alcance para atender aos desejos de Célia. Charles, enquanto isso, passeia com Alfred, o guerreiro mais forte da nação, lamentando que agora que ele assumiu a posição de supremo governante, ele controlará todo o exército. Ele aconselha Alfred a conhecer seu lugar. Finalmente, o casamento começa e a nação inteira se enche de alegria à medida que o desfile se inicia. No entanto, havia uma pessoa que não sorria, Célia. Charles segura sua mão, ansioso para aprofundar seu relacionamento naquela noite, parte de seu plano para um dia governar o reino. Enquanto passavam, Ásia, que estava observando, notou que Ryu estava calmo mesmo se preparando para enfrentar uma nação inteira, mas ele confidenciou que ela era a única coisa que impedia seus nervos de desmoronarem. Quando a carruagem de Célia finalmente se aproxima deles, Ásia sai para falar com Célia usando sua telepatia, pedindo que ela permaneça calma e revelando que ela é o espírito de Ryu e que ele está observando-a entre a multidão. Ver seu rosto fez Célia sorrir, mas as lágrimas que ela lutava para conter finalmente saíram. Ela era a última pessoa que queria ver isso, mas Charles entrou em pânico e perguntou por que ela começou a chorar. Ela lhe disse que tantos sentimentos surgiram de uma vez e que estava emocionada com a realização de seu casamento. Quando olhou para trás, Ryu havia desaparecido e nenhuma de suas comunicações alcançou Ásia. Ela se perguntou se tudo aquilo era apenas uma fantasia. Este seria seu novo vida e ela seria uma boneca para sempre,
mas quando estendeu a mão para segurar a dele, Rio surgiu correndo entre a multidão, derrubando todos os guardas em seu caminho e, embora todo o exército tentasse bloqueá-lo, ele lançou sua magia de vento para afastá-los. Os magos prepararam suas habilidades de balas de fóton, mas ele conseguiu desviar de cada um de seus ataques e voou sobre eles. O pânico se instalou no exército, que usou toda a sua mana, mas Charles tentava confortar Célia, dizendo que eles eram os oficiais mais fortes da nação. Ele continuava a falar enquanto Rio derrotava cada um deles e avançava para desferir um soco devastador no estômago de Charles. Finalmente reunido com Célia, a primeira coisa que fez foi segurar uma faca em seu pescoço enquanto todos ao redor congelavam. Ele começou a se comunicar telepaticamente com Célia, dizendo que isso fazia parte de seu plano. Charles lutava, mas Rio mandava ele ficar quieto antes de esmagar sua coluna na frente de todos. Ele prometeu a Célia que isso era apenas um ato. A única razão pela qual estava lutando contra todo o reino era porque queria perguntar mais uma vez se esse casamento era realmente sua vontade. Ela disse que já havia concordado com o casamento, mas Rio perguntou novamente se era realmente sua vontade. Ele percebeu que ela provavelmente havia sido ameaçada para aceitar esse casamento e prometeu que, se ela desejasse, ele poria um fim nesse casamento imediatamente. Ela o chamou de controlador, mas ele disse que era um dominador como em 50 tons de cinza e que não suportava perder o que era importante para ele porque se arrependeria pelo resto da vida. Ele já havia vivido isso uma vez antes e sabia que nunca poderia recuperar o que havia perdido. Ainda havia tempo para ela mudar, porque o futuro que ele via para ela seria cheio de miséria sob um imbecil egoísta. Ele a perguntou mais uma vez se esse casamento a fazia feliz, e ela disse que seus próprios sentimentos poderiam causar problemas para todos os outros, então não sabia se ainda seria certo. Rio não sabia qual era a escolha certa, mas se esse casamento fosse realmente a escolha certa, então ela não teria essa aparência triste no rosto. Ele promete mais uma vez que realizará o desejo dela, contanto que ela não desista. Ela perguntou o que ele faria se ela não quisesse se casar, então Rio revelou que a levaria para longe desse reino, parecendo que ele a sequestrou, para que sua família nunca fosse responsabilizada e tudo ficasse em paz. No entanto, ela estava preocupada que eles o pegassem, mas Rio prometeu que realizaria seu desejo e disse que seria ele quem a ensinaria anatomia naquela noite. Ao ouvir essas palavras, Célia confessou que queria que ele a levasse embora. Essas palavras eram tudo que Rio queria ouvir e ele gritou para toda a nação que sequestraria a noiva de Charles para humilhá-lo. Ele abraçou Célia com força e saltou para o céu. O pai dela estava preocupado, mas ela tentou sorrir para mostrar que ficaria bem. Charles ordenou que as tropas o perseguissem, mas Alfred surgiu por trás para impedir que quebrassem a formação. No entanto, eles não ouviram suas palavras, pois ele não estava no comando, e Rio conseguiu saltar sobre todos eles com facilidade. Alfred então disse que ele havia caído na armadilha e o chamou de idiota por não prever isso desde o início. Os magos lançaram balas de fóton em sua direção, mas Rio bloqueou todos os ataques com suas artes de vento. Rus percebeu que ele era a mesma pessoa que usava artes dos espíritos anos atrás, então decidiu lançar um golpe poderoso contra ele, mas Rio bloqueou com facilidade. Depois que a poeira baixou, ele começou a correr e grifos tentaram segui-lo. Charles gritava com o exército, mas Alfred disse que assumiria o comando militar para garantir que o sequestrador não escapasse. Charles gritou que era culpa de Alfred por deixar o homem escapar, mas Alfred perguntou se ele tinha alguma conexão com o sequestrador de Célia. Charles pensou que poderia ser alguém que o odiava, então Alfred disse que eles haviam reduzido o suspeito a cada cidadão nesta nação. Charles foi humilhado e gritou para Alfred resolver isso de uma vez. Rios desejou poder se envolver nesse interessante desdobramento dos eventos, mas com a cautela de todos, seria suspeito se ele conseguisse escapar. Continua correndo sobre os telhados e avisa Célia que correrá mais rápido para escapar dos grifos. Ela achou a vibração de suas passadas intensas e disse que ele poderia ir mais rápido apenas por agora. Depois de um tempo sendo perseguidos, Rio saltou para um beco e entregou Célia à Ásia. Ele disse a Célia que estava planejando distrair o exército enquanto ela escapava com Ásia, mas prometeu que alcançaria elas fora do reino.
Ele saltou sobre as casas, mas quando os soldados perceberam que Célia estava desaparecida, lançaram um sinalizador para que outros soldados cercassem a área. No entanto, isso era tudo parte do plano dele, e ele queria atrair a atenção de todo o exército para essa área. Os magos começaram a disparar em sua direção mais uma vez, mas Rio conseguiu desviar de todos os ataques enquanto saltava de um prédio para outro. Os soldados abaixo tentaram impedir Célia de escapar, mas Rio desceu e começou a derrubar um a um com suas pernas. O resto do exército apareceu e os grifos continuaram lançando seus ataques mágicos enquanto ele estava distraído. 2 soldados tentaram enfrentá-lo, mas Rio cuidou deles com facilidade e começou a conter todo o exército. Depois de eliminar todos que estavam em seu caminho, Alfred apareceu e Rio se lembrou exatamente quem era aquele homem. Ele ordenou que todas as tropas limpassem a área antes que fossem prejudicadas e enfrentou o Rio imediatamente. Ele avançou, mas mal conseguiu conter os ataques de Rio, mesmo com sua velocidade. Alfred não conseguiu acertar um golpe nele, mas Rio notou que sua espada estava encantada com um feitiço poderoso que sacudia o chão sob eles. Sua superioridade em artes marciais permitiu que Rio ganhasse vantagem, mas ele continuava sobrevivendo por pouco. No entanto, Alfred deu um passo para trás e avançou quase perfurando os olhos de Rio com sua velocidade, mas Rio girou para aproveitar o momentum de seus ataques e o atingiu com seus punhos. Alfred ficou confuso porque seu oponente não estava usando suas facas, mas prometeu pôr um fim à luta. O único vestígio que restou onde Rio estava era escombros, e Alfred sabia que seu golpe teria queimado ele até virar cinzas, mas teve uma sensação estranha de que seu golpe não havia feito contato, então enviou o resto dos soldados para procurá-lo. Enquanto isso, Célia estava preocupada enquanto esperava por Rio, mas até Asa hesitou por causa do ar sombrio. No entanto, Rio apareceu e Célia começou a correr em sua direção, mas tropeçou nele. Rio disse que a queda dela teria sido mais suave se ela tivesse crescido nas áreas importantes. Mesmo que ele estivesse zoando, ela estava feliz por finalmente poder viver determinada por sua própria vontade. Mas depois que ela deixou essas palavras saírem, feixes mágicos começaram a jorrar para os céus de todas as partes do mundo. Ásia sentiu um pedaço dela retornando e implorou para Rio ir ajudar as pessoas esperando lá. Um grupo de 3 havia pousado neste mundo e notou que seus celulares não tinham serviço. Um bandido gigante apareceu atrás deles e os levou para dentro de sua carruagem para vendê-los como escravos. Rio chegou à cena e perguntou a um dos comerciantes se ele havia visto um dispositivo semelhante em algum lugar, mas depois que ele mentiu dizendo que não, Rio ouviu garotas gritando em japonês dentro da carruagem. Elas imploraram por sua ajuda, então Rio neutralizou todos os homens em seu caminho e libertou as garotas. A última estava presa em uma carruagem diferente, então Rio foi quebrar a fechadura. A pessoa que se virou para ele era a mesma pessoa a quem ele havia feito aquela promessa, era eu, a garota pela qual ele havia dedicado toda a sua vida a encontrar.